Fala galera, professor Guilherme Fonseca na área para mais um Esquenta Sedu. Vem comigo que hoje tá bom demais. O nosso tema de hoje é os tópicos gramaticais queridinhos da FCC. Você não pode perder. Mas antes da gente começar a tratar disso, aquela pergunta de sempre. Você já me segue no Instagram, @profguifonseca? Você já se inscreveu aqui no meu canal de YouTube? É essencial para que o nosso trabalho continue. É essencial para que você receba os vídeos sempre que eu postar um vídeo novo. Além disso, você já está no nosso grupo exclusivo de estudos para Sedu. É gratuito, galera. Eu vou deixar aí embaixo o link e vem comigo. A gente já está no grupo 2. Temos desafios, materiais, comentários de questão, tudo lá neste grupo. E claro, a nossa comunicação também fica muito mais fácil quando você está lá. Então vem comigo, vem para cá. E agora é a hora de nós tratarmos dos tópicos gramaticais queridinhos da banca. E eu elenquei aqui 5 desses tópicos. Tópicos gramaticais queridinhos para FCC: transitividade verbal, pronomes relativos. E pronomes relativos você vai ver sempre uma aglutinação muito grande com conteúdo de regência verbal, transposição para a voz passiva, concordância verbal, análise de frases corretas e incorretas. Então temos aí, pessoal, esses 5 tópicos para nós analisarmos hoje. Lembrando, pessoal, nós vimos na semana passada e nós comentamos da importância de você saber os padrões da FCC. A FCC é uma banca que vai cobrar a gramática de modo muito conectado e com exemplos do texto. Então você vai ver tópicos gramaticais que são muito recorrentes na banca e vai começar a pegar o que a banca quer dizer com cada enunciado gramatical, beleza? Então vem que hoje eu vou resolver para você grande parte da sua prova, você não pode perder, vem! Olha bem essa primeira questão. A misteriosa bebida desperta neles a mais profunda das paixões. E aí ele está perguntando, no contexto em que se encontra, o segmento sublinhado acima exerce a mesma função sintática. Então, ele está tratando de termos da oração, ele está tratando aqui de sintaxe do período simples, do que está também sublinhado em. Então, logicamente, nesse tipo de questão, o primeiro passo é eu ver qual é a função sintática de a mais profunda das paixões. E aí, lembrando, pessoal, toda análise sintática precisa começar pelo meu verbo. Toda análise sintática começa pelo verbo. Então, vamos lá no desperta. Quem que desperta? Vamos achar esse sujeito primeiro. É a misteriosa bebida. Então, a misteriosa bebida é o nosso sujeito. Olha só, a misteriosa bebida é o nosso sujeito. Quem desperta, desperta alguma coisa. Então, o verbo despertar, pessoal, é nesse caso aqui transitivo direto. Veja, quem desperta, desperta algo. Nesse caso, a mais profunda das paixões. Então, o que ele quer aqui? Ele quer qual é a função, qual é a alternativa em que o segmento sublinhado também exerce essa função de objeto direto, ou seja, de complemento sem preposição do verbo transitivo direto. Vamos lá? Letra A. Isolda pede à criada Brangena que lhe prepare uma poção letal. Guilherme, aqui nesse período tem 2 verbos
Como que eu vou analisar? Bom, eu tenho que analisar um segundo verbo, correto? Que é aqui quem ele está pedindo, né? Ele está perto aqui do termo ler, que é perto de quem ele está pedindo. Minha gente, aqui você tem uma possibilidade se você souber o uso dos pronomes pessoais. Aqui você não precisaria de fazer nenhuma análise. Eu vou fazer com você, ok? Mas você não precisaria de fazer nenhuma análise. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ele está pedindo a função sintática do ler, o ler só substitui termos preposicionados. Portanto, se o ler só substitui termos preposicionados, eu já posso olhar de cara e cortar, porque o objeto direto é um termo que é direto e, portanto, não é antecedido por preposição. Então, eu já poderia cortar. Mas vamos lá. Isolda pede à criada Brangena que lhe prepare uma poção letal, né? Então, olha só. Quem que vai lhe preparar uma poção letal? A criada. Então, o que aqui se refere à criada? Se você quiser também, você pode dizer que se refere a Brangena, tanto faz, afinal, Brangena é a criada. Esse que aqui, portanto, exercerá a função de sujeito, tá? Porque ele substitui a criada. Se o que exercerá a função de sujeito, você tem aqui, prepare. Quem prepara alguma coisa, uma poção letal, a alguém. Nesse caso, a Isolda, né? Há alguém aqui que é a Isolda. Mas veja, preparar, então, vai ser um verbo transitivo direto e indireto. Eu vou preparar uma poção letal, que é o objeto direto, a alguém, que é o objeto indireto. Este que, ele está representando o sujeito, que é a criada que vai preparar a poção. Portanto, minha gente, o ler, ele tem aqui a função de objeto indireto e não de objeto direto, tá bom? Mas, repito, se você soubesse aqui o uso do ler, você já poderia ir para B e cortar A com confiança, tá bom? Wagner era um homem casado. Olha só, aqui a gente só tem um verbo, era. Wagner era um homem casado. Veja que nesta oração, a função ali é dar um atributo de Wagner. Portanto, você tem no era um verbo de ligação. Wagner vai ser o sujeito e um homem casado vai ser predicativo do sujeito. Lembra, o termo que caracteriza o sujeito depois do verbo de ligação é predicativo do sujeito. Beleza? O enredo gira em torno da transformação da relação entre os dois protagonistas. Olha só. O enredo gira em torno da transformação da relação entre os dois protagonistas. Qual é a análise que você pode fazer aqui sem perder muito tempo, minha gente? A expressão os dois protagonistas, ela está ligada a uma preposição conectada aqui com relação. Se você sabe que entre os dois protagonistas está conectada a palavra relação, você sabe que relação é um nome. Se relação é um nome, entre os dois protagonistas é um termo ligado ao nome. Não é um termo ligado ao verbo. Não é o complemento de um verbo. Nesse caso aqui, ele está caracterizando a relação. Certo? É a relação entre os dois protagonistas. Então, aqui você tem entre os dois protagonistas um adjunto adnominal. Ele está acompanhando o nome. Beleza? Então, posso tirar a letra C também, assim como posso tirar a B. Letra D.
existem com efeito poções em nossos organismos e cérebros. Pessoal, aqui é uma questão que você precisa ter muita atenção. Por quê? Porque quando você fala existem com efeito poções, a nossa lógica vai logo e pergunta assim, o que existem? Poções. E a gente passa a achar que poções é um objeto direto. Não é, pessoal. Eu tenho que perguntar, o que existem? Poções. Então, poções existem. Portanto, poções é o sujeito, ok? Não é o objeto direto, beleza? O que o atraiu para essa história? Vamos lá. O que o atraiu, esse aquilo que o atraiu, é aqui a ideia do sujeito. É aquilo que o atraiu para essa história. Quem atrai, atrai alguém ou atrai alguma coisa. Então, atraiu é verbo transitivo direto e o vai ocupar a função de objeto direto. Logo, a letra E é a correta. Tá tranquilo, pessoal? Deu para entender o raciocínio aqui da questão? Deu para entender como que você pode analisar cada função sintática? Termo ligado ao verbo. Eu preciso começar a minha análise pelo sujeito para que eu não confunda o sujeito com o objeto. Tenho que ver o termo que está concordando com o verbo para depois decidir qual é o complemento desse verbo. Termos ligados ao nome, eu tenho que ver qual a relação dele com o nome a que ele está ligado. Belezinha? Ok? Então, letra E, a resposta vem. Vem comigo falar de pronomes relativos. Minha gente, esse tipo de questão, nem vou dizer que ele cai muito. Ele despenca na prova da FCC. Está plenamente adequado o emprego do elemento destacado na frase. E aí, pessoal, qual é o erro de muitas pessoas? É não se atentar que essa não é uma questão apenas de pronomes relativos, como eu falei lá no início. Eu já te chamei a atenção desde o início do nosso papo que isso se trata também de um ponto relacionado à regência verbal e nominal. Então, você tem que analisar esses dois pontos para tratar dessa questão. Não só em relação ao uso dos pronomes relativos, mas também a regência verbal e nominal. Beleza? Olha bem, as paisagens de que me reporto não são quaisquer umas, apenas as das minhas janelas. Minha gente, o que é um relativo universal? Então, o problema não está aqui no que. Só que eu tenho que analisar? As paisagens de que me reporto, por que esse D está aqui? Bom, esse D poderia estar aqui se o verbo ou se o nome posteriores pedissem. Então, quem se reporta a algo e não de algo. Veja, eu me reporto a você. Eu me reporto ao jornalista. Eu me reporto ao dono da empresa. Você jamais falaria, eu me reporto do dono da empresa. Então, as paisagens a que me reporto não são quaisquer umas. Beleza? As visões externas com cujas nos comprometemos dizem algo da nossa interioridade. Aí, minha gente, ele usou o cujo. E aí você precisa lembrar de como se usa o cujo. O que você precisa verificar para acertar o uso do cujo? Vamos lá, vem comigo. Primeiro,
Primeiro ponto, o cujo, ele dá uma ideia de posse. Ele dá uma ideia de posse, ok? Posse envolvendo o termo posterior com o termo anterior. Então, o que você tem que observar na hora que você usa o cujo, pessoal? Olha bem, na hora que você usa o cujo, você tem que observar... Eita, que negócio chato! Na hora que você usa o cujo, você tem que observar o seguinte, minha gente. Você tem que observar isso aqui, ó. A mulher cujos cabelos são bonitos é minha noiva. Olha bem, a mulher cujos cabelos são bonitos é minha noiva. O que eu tenho que observar, pessoal? Se eu estou fazendo aqui uma relação de posse bem feita, os cabelos são da mulher? Opa, são. Faz sentido eu afirmar isso. Então, se faz sentido eu afirmar isso, significa que aqui eu tenho uma noção de posse. Tá certinho. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é se tem uma noção de posse. E para ter uma noção de posse, eu não posso ter verbo depois, né, pessoal? Eu não posso falar assim, ó. A mulher cujo quer ir ao salão. Como que eu vou ter noção de posse com um cujo quer? Claro que está errado. Então eu tenho que verificar se ali há uma noção de posse. E veja que só saber isso já definiria aqui, ó. Com cujas nos comprometemos. Como que você dá a noção de posse aqui? Você não dá. Então o uso de cujo está errado. Mas eu vou continuar só para você ver. O que você tem que observar além disso no cujo? O cujo não aceita artigo depois. Não aceita artigo depois. Olha bem. Se eu falo assim, minha gente, o rapaz cujos os trabalhos admiro. Veja, estaria certo você dizer que são os trabalhos do rapaz, por exemplo. Mas está errado quando eu coloco cujos os. O cujo não aceita artigo depois dele. Então é o segundo detalhe que você precisa ver. O cujo não aceita artigo depois. Só que aí tem gente que tirou uma regra da cabeça. E isso atrapalha a nossa relação com o cujo. Você precisa analisar, como em qualquer outro pronome relativo, a necessidade da preposição. Pode ser que o cujo tenha necessidade de preposição, sim. Ok? Então são esses 3 pontos que você precisa analisar. O cujo dá noção de posse, ele não aceita artigo depois e ele tem necessidade de apresentar preposição quando o verbo ou o nome requererem. Tudo bem? Então vem comigo. Os elementos do cenário. Aqui na B, só para fechar, a gente já olhou que ele não dá noção de posse. Então já está errado, você nem precisa olhar as outras coisas. Os elementos do cenário ao qual se interessa o cronista dão-lhe motivos para escrever. Minha gente, aqui ó, se interessa, o cronista se interessa.
Quem se interessa por alguma coisa. Então, da onde ele tirou esse ao qual? O correto é você dizer pelo qual se interessa o cronista. Na verdade, como são os elementos, né? E você tem que concordar com o elemento anterior, tá errada também a concordância, ó. Deveria ser pelos quais, porque aqui o que eu estou dizendo é que o cronista se interessa pelos elementos do cenário. Tudo bem? Há encantos da natureza pelos quais ninguém em sã consciência pode ou deve ignorar. Minha gente, olha só. Pode ou deve ignorar. Quem ignora, ignora alguma coisa. Verbo transitivo direto. Então, que raios esse pelos está fazendo aqui? Que raios essa preposição está fazendo aqui? Está vendo como a regência, né, como aqui a preposição antes do pronome relativo vai depender do verbo ou do nome que está localizado depois? É isso que eu quero que fique desta aula para você. A regência que vai comandar ali o pronome relativo, a preposição que vai anteceder o pronome relativo, depende do verbo ou do nome que vem depois. Tudo bem? Pelas janelas de uma casa abrem-se paisagens de cuja beleza muitos se impregnarão. Opa, é o cujo, então eu tenho que ter muita atenção. Paisagens de cuja beleza muito se impregnarão. Vamos lá. É a beleza das paisagens? Dá esse sentido de posse? Dá. Perfeito. Então, o primeiro requisito para vencer o cujo, ele já cumpriu. Você não tem artigo depois. Segundo requisito, cumprido. Agora eu tenho que ver se essa preposição faz sentido. Quem se impregna de alguma coisa. Então tá certo eu colocar de cuja beleza. Letra E. Ok, pessoal? Tá vendo como uma questão dessa parece difícil, mas quando você raciocina, sabendo o que a questão cobra, sabendo que o seu olhar tem que estar voltado para o uso do pronome relativo e para a preposição, fica mais fácil? Então vem. Vem, papai. Vem. Terceira questão, agora de transposição. Minha gente, eu já falei isso na aula passada, no Esquenta-se do passado, mas vamos lembrar aqui, sempre que a banca colocar para você essa ideia de transpondo-se para a voz passiva, o que ele quer quando ele pede para você transpor uma frase? Transpor uma frase significa mudar a estrutura gramatical, mas manter o sentido. E aí, pessoal, numa transformação de voz passiva, é isso que a gente tem que observar. Olha bem, se eu falo assim, ó, vou pegar aqui uma frase que não é de prova para te mostrar como faz e depois a gente faz com essa frase aí. Vamos pegar assim, o rapaz viu a moça linda. O rapaz viu a moça linda. O que você tem aqui? Como que você vai transpor essa frase? Olha bem, o que é objeto direto vira sujeito. Guilherme, mas e se não tiver objeto direto? Se não tiver objeto direto, não pode ser transposto para passiva. Isso é requisito.
Para passar para a voz passiva, o cara tem que ter objeto direto. Certo? Então, minha gente, quando a prova pergunta assim, isso é também um enunciado comum na FCC, qual é o verbo que pode ser transposto adequadamente para passiva? Na verdade, ele está te perguntando para você achar ou o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo direto e indireto. São as únicas duas formas em que o verbo pode ser passado para a passiva. Beleza? Então, a moça linda vira sujeito. O rapaz vira o que a gente chama de agente da passiva. Porque, veja, a passiva é a ideia de você sofrer a ação, certo? O sujeito sofre a ação. Quem pratica a ação na voz passiva acaba virando o que a gente chama de agente da passiva. Então, pelo rapaz. E eu vou passar a nossa estrela, que é o verbo, que comanda essa orquestra toda, com o verbo ser conjugado no mesmo tempo da ativa. Tá vendo que viu aqui tá no pretérito perfeito? Então você vai colocar que a moça linda foi, e aí você coloca o particípio, que é aquela forma terminada em ido e ado, ou também, né, a forma irregular. E aí foi vista pelo rapaz. Então, você tem aqui como que você faz essa transposição para a voz passiva de maneira adequada. Portanto, pessoal, olha só, o fenômeno mundial da imigração põe à prova a diversidade de valores e preconceitos. Olha só, o fenômeno mundial da imigração põe à prova a diversidade de valores e preconceitos. Vamos aproveitar aqui? Você não precisa considerar esse a prova. Por quê? O a prova não é objeto direto. O a prova aqui, ele não é uma estrutura de objeto direto. O objeto direto é a diversidade de valores e preconceitos. Então vamos aproveitar essa mesma estrutura aqui, olha bem. O fenômeno mundial da imigração põe a diversidade de valores e os preconceitos à prova. E aí a prova vai ser o objeto indireto, que é só eu repetir. Mas vamos lá. A diversidade viraria sujeito. Fenômeno mundial da imigração viraria agente da passiva. E aqui eu teria uma estrutura de colocar certo? Porque é a diversidade de valores e os preconceitos. Na verdade, então, se eu tenho um sujeito composto, eu vou colocar o são, né, para concordar. São, e aí eu coloco o particípio. São postos pelo fenômeno. Então ficaria: a diversidade de valores e os preconceitos são postos à prova pelo fenômeno mundial da imigração. Tá vendo? É só eu raciocinar, é só eu lembrar que eu devo manter aqui o mesmo tempo verbal. E qual vai ser a estrutura? O verbo ser conjugado mais o particípio do verbo principal. Então, você vai trocar põe para são postos. Letra A. Legal, pessoal? Ficou claro para você? Deu para entender?
Ah, Guilherme, então quer dizer que quando eu ganhar aqui prática, eu nem preciso fazer a tradução da frase toda? Eu posso já raciocinar que põe à prova, se põe está no presente, eu tenho que marcar a estrutura de ser conjugado mais particípio no presente? É isso mesmo, é isso aí, ok? Então vem comigo que agora eu quero te mostrar. Provavelmente é a última semana em que eu falo disso aqui, tá? A gente ainda está definindo se é esta ou se é a próxima, mas provavelmente esta é a última semana em que eu falo do nosso projeto SEDU. Por quê? Porque depois eu vou encerrar realmente as vagas. O que é o projeto SEDU, pessoal? De onde ele surgiu? Ele surgiu de 13 anos de experiência com concurseiros, sobretudo da área de educação, e da minha própria experiência. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, eu acabei de ser aprovado, em primeiro lugar no concurso do Ministério Público do Paraná, como pedagogo, inclusive. E aí eu peguei tudo que deu certo para mim e tudo que eu vi dar certo em 13 anos de experiência para os nossos alunos e resolvi reunir tudo isso no projeto SEDU. Então ele é um projeto, não é um curso, é uma ideia de acompanhamento. Eu vou te acompanhar, eu vou andar do seu lado até a sua aprovação. Vamos lá? Vem comigo. O primeiro aqui, pessoal, é o curso. Primeiro item, veja que é um dos itens de 6 itens. O primeiro item é o curso de português, estudo de caso ou português e redação para quem vai tentar agente de suporte educacional. Então, uma das coisas mais básicas que você tem aí é o curso, né? O curso de português, o curso de estudo de caso, o curso de redação, que é quando eu vou aí te dar toda a base para você acertar as questões, fazer um bom estudo de caso, fazer uma boa redação. É um curso gravado aí. Mas a parte que realmente é legal do projeto SEDU, a parte que realmente é um diferencial, são as partes que eu vou falar agora. Vamos lá. Segundo ponto aqui é que você tem correções ilimitadas. Ou seja, você pode mandar quantos estudos de caso, quantas redações quiserem para correção. Ah, Guilherme, você tem ali propostas no seu curso? Claro que tem, pessoal. Cada cargo tem 10 propostas de início para fazer. E até o final do curso, cada cargo vai receber 30 propostas. Minha gente, é proposta para mais de metro para você fazer. Tá bom? Então, correções ilimitadas. Simulados. Toda semana, e isso aqui é quente demais, pessoal. Como tem funcionado com os meus alunos, como funcionou para mim. Toda semana você precisa, minha gente, fazer um simulado. Então, eu monto um simulado específico da prova da SEDU, específico da FCC, para acompanhar o rendimento dos alunos. Então, por exemplo, nós estamos fazendo os simulados assim. A gente vai seguir 20% do conteúdo, 40% do conteúdo, 60% do conteúdo, 80% do conteúdo, até chegar aos 100%. Então, os simulados, eles acompanham o volume do seu estudo também para não te desmotivar. Porque eu sei que agora você não estudou provavelmente o conteúdo inteiro. Então, eu cobro ali 40% do edital, que tem maior chance de você já ter estudado. Ah, Guilherme, esse simulado é só de português? Não, não é só de português. O simulado, ele é de todos os conteúdos básicos. Então, é um simulado que envolve português, informática, conhecimentos pedagógicos, certo? Psicologia da aprendizagem e aquela parte de legislação, que ele cobra dentro de conhecimentos específicos, mas como é uma parte comum, também tem no simulado. Então é um simulado de 40 questões,
mais o estudo de caso ou mais a redação para quem vai fazer aí, obviamente, o agente de suporte educacional. Beleza? Quarto ponto. O quarto ponto também é muito legal. É a mentoria semanal. Pessoal, não adianta nada, né? Não adianta nada, por exemplo, eu fazer simulados, eu fazer correções ilimitadas, se eu não trago um retorno para os alunos e se a gente não vai melhorando a cada ponto. Então nós temos um encontro de 2 horas toda quinta-feira com os alunos, das 19h30 até as 21h30, em que a gente trabalha e comenta, né, todos os erros, dá caminhos para melhora e tudo mais. Olha que interessante isso, pessoal. Nós, né, estamos observando a complexidade da interpretação de textos na SEDU. Então eu fico na mentoria colocando as dicas para que os alunos melhorem, corrigindo as questões mais erradas do simulado. Então, por exemplo, eu dei um tipo de questão no simulado passado. E aí eu vi que os alunos erraram demais aquele tipo de questão. O que acontece? Eu vou dar uma lista específica com aquele tipo de questão e na mentoria semanal a gente vai treinar. Além disso, eu alinho informações sobre o estudo de caso, dou informações sobre o desempenho, dou dicas de estudo. É um tempo ali para a gente conversar, para a gente bater um papo sobre a preparação. Não só português, redação e estudo de caso, mas como sobre a preparação como um todo. É um direcionamento exclusivo. E para que ele fique mais exclusivo ainda, assim que você chega no curso, você tem uma mentoria individual comigo, que é a parte em que a gente vai planejar os estudos. E sempre que for necessário, você pode voltar a marcar essa mentoria. Sempre que for necessário, você pode voltar a trabalhar comigo essa ideia da mentoria. Tudo bem? E por fim, pessoal, eu sempre penso em estratégias para melhorar ainda mais o desempenho dos alunos. Então, por exemplo, nesta quarta-feira, não sei se você já viu a minha agenda, vai ter uma oficina de interpretação de textos exclusiva para os alunos do projeto SEDU e para o meu curso de conhecimentos específicos. Exclusiva ali para os meus alunos. Por quê? Porque eu vi, né, que a gente precisa melhorar essa interpretação de textos e eu não vou descansar até os meus alunos acertarem tudo de interpretação de texto. Né? Porque eu quero que português, quero que estudo de caso e redação sejam realmente diferenciais, porque é isso que constrói a aprovação. Beleza, pessoal? Ok? Então, Guilherme, quanto é isso tudo? Deve ser R$1.000 isso aí. Não, eu sei que tem gente que vende muito, né, isso aqui, né, ou muito menos que isso aqui por mil e tantos reais na internet. Né? Um pacote de correção de um site sério, se você vir, não está menos de R$400. E pelo preço de um pacote de correção, né? Ou seja, 12 de R$44 ou 450 à vista, você tem isso tudo aqui, galera. Você pode pagar em até 12 vezes de R$44 e definir a sua aprovação. O link tá aí. Não demora. Vem comigo que vai estar bom demais para você, tá bom? Vem, já falei demais, né? Agora vamos terminar isso aqui. Vamos para concordância verbal, que também, pessoal, é um assunto muito cobrado pela FCC, mas tem uma característica interessante aqui de nós entendermos. Repare uma coisa. Muitas vezes, as bancas querem cobrar regras muito específicas de concordância verbal. Então eu já vi demais bancas cobrando aquele rodapézinho de gramática e realmente concordância verbal são muitas regras. Realmente são. A FCC não cobra concordância verbal assim. A FCC vai te pegar nas regras principais e vai te pegar
no achamento do sujeito, na localização do sujeito. Então você tem que estar muito ligado no verbo e naquilo que vai concordar com o verbo. Muito mais do que ficar guardando, gravando regras mirabolantes, você precisa olhar o que concorda com o verbo. Não decorrerá das diferenças culturais entre europeus e imigrantes o que há de mais problemático nas migrações. O que não decorrerá das diferenças culturais entre europeus e imigrantes? O que há de mais problemático nas imigrações. Concorda? O que há de mais problemático nas imigrações é que não decorrerá das diferenças culturais entre europeus e imigrantes. Então, você tem aqui isso aqui como sujeito. Ah, Guilherme, mas o sujeito é uma frase inteira. É isso que a gente chama de sujeito oracional. E se o sujeito é oracional, minha gente, isso é uma concordância no singular. Não é legal? Guilherme, então aparentemente está certo? Aparentemente sim. Vamos observar as outras para ver se a gente fica em dúvida. A exigência de que os europeus se fechem para impedir os fluxos migratórios não condizem com os ideais de uma política humanitária. O que não condiz, minha gente? Concorda que o que não condiz é a exigência? Concorda comigo? Exigência é o núcleo do sujeito. É um sujeito simples, então aqui deveria ser condiz e não condizem. Beleza? Então a B eu já posso excluir. Letra C. O que importam nesses debates todos são os diversos critérios pelos quais cada cultura pretende se legitimar diante de uma outra. Bom, vamos lá. Aqui você tem dois verbos, ó. O que importa e são. Certo? Olha só. O que importam nesses debates todos, o sujeito de importa aqui, minha gente, é esse o que. Na verdade, sendo mais preciosista, é até só o que. Mas aqui, se você identificar o que como sujeito, já tá legal para mim. O que importam nesses debates? É aquilo que importa. Você não tem nenhum motivo aqui para concordar no plural. É o que importa nesses debates. Aqui você tem uma ideia singular. Então você já pode tirar, certo? A gente já pode excluir a letra C. Letra D. A diversidade de valores e de preconceitos mostram-se, sobretudo, quando as culturas confrontam seus paradigmas de civilização. O que se mostra, minha gente? Olha o núcleozinho aqui, ó. Não é diversidade? Não é a diversidade que se mostra? O núcleo, quando eu pergunto assim, o que se mostra, é a diversidade. Então, diversidade aqui é o meu sujeito simples. Logo, isso aqui precisa estar no singular. Mostra-se. Posso excluir também. A menos que hajam apelos à força e ao domínio físico, não é comum que o sistema de uma cultura apague o de outra. Aqui ele falhou num princípio de concordância verbal. Tá vendo que o verbo haver aqui, tá no sentido de existir, a menos que existam apelos? Quando o haver tá no sentido de existir, você tem, minha gente, sempre o verbo no singular, porque ele é um verbo impessoal. Então não é hajam, é haja, ok? Lembrando, pessoal, que se fosse o existe, estava tudo bem para o plural. Aí a gente teria que analisar o contexto e ele concordaria com apelos. Mas, no caso do verbo haver no sentido de existir, ele nunca vai para o plural.
Portanto, minha gente, o grande segredo nas questões da FCC é você saber o padrão geral e se atentar a qual é o núcleo do sujeito, o que realmente está concordando com o verbo. Beleza? Pessoal, deixa um comentário aí para mim antes da gente terminar, né? Antes da gente ir para a última questão. Tá gostando da aula? Essas aulas semanais aqui no YouTube estão te fazendo aprender? Comenta aí para mim para eu ver. Manda um oi aqui para eu ver. É, papai. Comenta aqui para mim. Vamos lá. Olha, agora é um troço que a FCC ama. É plenamente correta, coesa e coerente a redação da seguinte frase. Minha gente, primeiro, falei semana passada, tô falando de novo aqui, hein? Se você não viu o Esquenta Sedu de semana passada, também tá muito bom, tá? Procura aqui, eu vou deixar aqui no final para você. Meu canal já tem mais de 10 Esquenta Sedu, então você vem comigo. É plenamente correta, coesa e coerente. Isso não tem nada a ver com interpretação. Ele está perguntando se a frase faz sentido. Então não tem nada a ver aqui. É claro que ele pega o tema do texto para te confundir, mas nada disso precisa estar no texto. Tanto é que eu não coloquei o texto aqui. Eu estou dando mais atenção à parte da gramática hoje. Tudo bem? E aí, pessoal, quando tiver esse comando de plenamente correta, coesa e coerente, vamos fazer um combinado. Você não vai analisar, obviamente, tudo junto. Não faz sentido você analisar tudo junto. Então, você sempre vai primeiro pegar a perspectiva do correta. Por quê? Porque o aspecto gramatical ele é o aspecto mais objetivo que a gente tem. E aí você vai para as outras depois. Depois você vai para as outras partes. Não fica discutindo o sentido da frase sem antes ver se ela está correta. Porque se ela não estiver correta, você já pode tirar. Olha bem a letra A. Conquanto hajam divergências de opiniões, não será fácil algum consenso entre os críticos da imigração. Conquanto hajam. Errado, minha gente. O correto aqui é conquanto haja. É o haver no sentido de existir. Certo? Então, como a gente viu, ele será impessoal. Então, é conquanto haja. Ops, por que eu marquei aqui, minha gente? Eu deveria marcar para exclusão. Ó, se é conquanto haja, a gente já identificou um erro, a gente já identificou essa ideia de que você pode, tirar essa frase sem analisar o sentido, porque ela está errada. Espera-se que se conciliem os interesses divergentes de imigrantes e europeus, a menos que venham se a confrontar uns aos outros. Vamos lá. Minha gente, quem confronta uns aos outros, você já ouviu isso? Quem confronta um com o outro. Então, ó, outra frase que é bobeira você ficar raciocinando. Esse se aqui também não está na posição correta. Venham-se a confrontar, está errado. Então, ó, erradíssimo, ok? Vem de longa data o debate sobre as consequências da imigração em massa, o que não se espera possam superar tão cedo como está previsto. Vem de longa data o debate, o que não se espera que possam superar tão cedo como está previsto. Aqui não parece ter nenhum erro gramatical. Em razão de haver preconceitos culturais, há povos que se eximem completamente de considerar os valores próprios de outros povos. Ok, também. Tome-se esta ou aquela decisão diante do fenômeno da imigração, não importa. Consequentemente, ambas podem ser injustas.
Vamos lá. Também não parece ter nada errado. Vamos lá. Olha só. Vem de longa data o debate sobre as consequências da imigração em massa. Show de bola. Até aqui você entendeu. O que não se espera possam superar tão cedo como está previsto. Além de essa ligação ter ficado pouco coesa, superar o quê? É superar o debate ou é superar as consequências? Tá vendo? Tá confuso. Então vamos tirar a C também. Em razão de haver preconceitos culturais, show de bola, há povos que se eximem completamente de considerar os valores que são próprios de outros povos. Guilherme, para mim tá ok essa frase. Vamos lá. Tome-se esta ou aquela decisão diante do fenômeno da imigração. Não importa. Consequentemente, ambas podem ser injustas. E, gente, como assim consequentemente? É em consequência de quê que ele está falando aqui? Consequentemente de quê? O fato de você tomar esta ou aquela decisão tem como consequência o fato de ambas poderem ser injustas? Concorda que esse consequentemente aí não está fazendo função nenhuma? Esse consequentemente aí não está dando uma ideia de consequência. Você não tem uma relação de causa e consequência. Eu só estou falando que toda decisão tomada sobre o fenômeno da imigração pode ser injusto. Eu não estou estabelecendo uma ideia de causa e consequência para aqui você avaliar. Então essa está errada por causa disso, minha gente. Então você precisa prestar atenção minuciosamente no sentido da frase. Tá vendo por que eu excluí as duas primeiras pelo correto? Porque as outras que você ficar em dúvida, e nesse caso a FCC foi cruel de ter deixado a dúvida de coesão e coerência para 3 alternativas, você precisa analisar muito minuciosamente cada frase. Logo, minha gente, a frase que atende ao enunciado é a letra D de doido. Belezinha? Queridos, não se esqueçam nunca. A disciplina vai levar você a lugares que a motivação não alcança. Lembre-se, mais constantes que brilhantes. Sempre. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Tamo junto e até mais. Valeu, galera!